Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nossa aula de taxonomia e vamos trabalhar mais especificamente com grupos biológicos e com o uso desses grupos para fazer a classificação dos seres vivos. Então, para a gente continuar o nosso estudo, vamos primeiro dar uma olhada aqui nos conceitos básicos dessa aula. Olha só que interessante, pessoal. Essa definição que está aqui em cima, ó, sobre classificação, ela é bastante teórica, mas ela já dá um norte para o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um arranjo sistemático, ou seja, nós vamos olhar os organismos, nós vamos caracterizar os organismos e nós vamos agrupá-los de maneira hierárquica, ou seja, eu vou do menos semelhante para o mais semelhante. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, você vai entender bem. Mas só para lembrar, a gente já fez atividades anteriormente sobre classificação. Então, olha só, para classificar eu preciso primeiro caracterizar, ou seja, eu preciso identificar a forma, a cor, a estrutura, o tamanho. Se eu tiver possibilidade, eu vou observar a fisiologia, a genética, a anatomia interna, ou seja, eu vou fazer uma descrição completa daquele organismo. Quando eu conheço o organismo, eu tenho a possibilidade então de compará-lo com outros organismos e assim eu vou classificar, ou seja, quem é parecido eu coloco no mesmo grupo, quem é diferente eu vou colocar num grupo à parte, beleza? Então, essa é a segunda parte, depois de caracterizar eu agrupo, tá? Eu vou fazer um agrupamento por semelhanças, beleza? Então, reforçando, primeiro eu caracterizo, ou seja, primeiro eu identifico, primeiro eu conheço, primeiro eu estruturo a minha classificação a partir das características. Depois eu pego quem é semelhante, ponho em um grupo. Quem é semelhante de uma outra maneira vai para outro grupo. Então eu tenho grupos de semelhanças. Então vamos dar uma olhada, pessoal, nos grupos biológicos que foram propostos por Linneu em 1735, no século XVIII. Tá? Olha só que interessante, pessoal. Ele propôs a seguinte hierarquia de classificação. Ele partiu de um grupo onde existiam poucas semelhanças entre os indivíduos que fazem parte dele, que é o reino. Depois ele foi separando dentro do reino organismos mais semelhantes. Ele criou filos. Dentro dos filos, ele agrupou por semelhanças novamente, formou as classes. E assim sucessivamente, formando ordem, famílias e gêneros, até chegar no grau máximo de semelhança, que é a unidade básica de classificação, que é a espécie. Então é muito importante entender o seguinte: de reino para espécie há um aumento das semelhanças. De reino a espécie há um aumento das semelhanças. Nós vamos aplicar isso daqui a pouquinho em alguns exemplos. Mas já guarda isso na sua cabeça. De reino para espécie há um aumento das semelhanças. Beleza? Então vamos ver aqui uma coisa importante. Mais recentemente surgiu a categoria domínio. Tá? Ela é superior a reino, ou seja, um domínio é um agrupamento de reinos. Isso foi proposto por Uzi na década de 90, faz muito pouco tempo, inclusive, que essa classificação de domínio vem sendo utilizada na sistemática biológica aí. Beleza? Continuando, aqui eu tenho uma observação para você fazer. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho um grande grupo, tá? Acompanha aqui a figurinha amarela do mouse, ó. Eu tenho um grande grupo aqui que é o domínio eucário, do qual fazem parte reinos. Tá vendo? Então eu tenho o conjunto domínio, do qual fazem parte os reinos. Então eu posso concluir que o reino está contido no domínio. Portanto, domínio é um conjunto de reinos. Tá certo? Isso você vai lembrar da matemática, quando você estudou conjuntos, contém, está contido, não é? Então, olha só, o domínio contém reinos. Reinos contém filos. Vamos voltar aqui para você ver a última imagem. Filo contém classes. Classes contém ordens. Ordens contém famílias. Famílias contém gêneros. Gêneros contém espécies. Tá? Então, se você pensar nesse mesmo arranjo aqui, se eu tivesse no lugar de domínio, eu tivesse reino, os subgrupos seriam filos. Se eu tivesse filos, os subgrupos seriam classes. Se eu tivesse classe, os subgrupos seriam ordens. E assim sucessivamente, até o último grupo, que é gênero, que vai conter dentro dele espécies. Certo? Combinado? Então vamos continuar aqui. Se você quiser anotar isso, é importante no seu caderno.
Você vai pensando nessa lógica. Então vamos passar. Aqui, ó, trazendo um pouco mais, ilustrando um pouco melhor essa noção aí de domínio, né? Olha aqui, pessoal, domínio como grande grupo. Existe o domínio eucária, o domínio arqueia e o domínio bactéria. Domínio arqueia e bactéria só tem um reino cada um, tá certo? E o domínio eucária tem 4 reinos diferentes. Nós vamos estudar isso mais adiante numa aula específica sobre caracterização de domínios e caracterização de reinos. Então não fica preocupado por enquanto em saber as características de cada um deles. Mas se você quiser pesquisar, basta você entrar no Google ou qualquer outro meio de pesquisa, no próprio YouTube, e pesquisar lá domínios biológicos, você vai ter uma classificação, uma explicação, você vai encontrar vários materiais com classificações e explicações sobre isso. Beleza? Passando para frente aqui. Então, olha só, vamos fazer um exercício. Vamos dar uma olhada nesses organismos que estão aqui. Eu tenho um cogumelo, um queijo mofado. Não me interessa o queijo aqui na história, só me interessa o mofo, que é essa parte verde e branca que está sobre o queijo aqui. Uma árvore, pode ser qualquer árvore, pode ser o pau-brasil que nós temos lá na escola. Uma samambaia, milho, barata, orca, ouriço do mar. Aqui uma diatomácea, né? A barra preta ficou na frente aqui, mas nós temos uma diatomácea, uma alga unicelular. Volvox, uma alga pluricelular. E o Trypanosoma cruzi. Nós falamos dele lá atrás, quando a gente falou do Oswaldo Cruz, né? Lembra, o Trypanosoma cruzi, ele tem o nome em homenagem ao Oswaldo Cruz. Então, dá uma olhada nesses organismos todos aqui. Eles não são parecidos entre si, né? A gente tem muita diferença. Tipo, não dá para comparar milho com barata, Volvox com mofo, Volvox com árvore, certo? Só que todos eles fazem parte do domínio eucária, tá? Só que são reinos diferentes. Eu tenho aqui um reino, um agrupamento de organismos semelhantes, que são os fungos, os vegetais, os protistas e os animais. Cada agrupamento desse é um reino dentro do domínio eucária, certo? Mas por que eles todos estão dentro do domínio eucário? A característica em comum a todos eles é o fato de eles terem célula eucariótica. Tá? Olha só, eles têm célula eucariótica. Por isso que eu posso fazer com que grupos tão diferentes entre si façam parte do mesmo domínio. Beleza? Futuramente nós vamos estudar por que o reino animal, por que barata e baleia fazem parte do mesmo reino, por que diatomácea e trypanosoma fazem parte do mesmo reino, por que milho, samambaia e árvore formam um reino, por que os fungos formam um reino. Isso nós vamos fazer uma aula futura sobre essa classificação. Aqui a gente está preocupado com a ideia de agrupamento, com a ideia de arranjo, com a ideia de organização em grupos. Vamos continuar aqui. Então, só para lembrar isso, hein? De domínio à espécie aumentam as semelhanças, certo? Então, a gente voltando aqui, eu tenho aqui, esses são todos do mesmo domínio, mas um cogumelo é muito mais parecido com um mofo. Uma barata é muito mais parecida com a baleia do que com a árvore. Né? Então, você poderia elencar características para isso. A gente já tem aí uma ideia, né? Tipo, nós temos organismos que se movimentam, né? Embora existam animais que não consigam se deslocar, nós temos aqui vegetais que fazem fotossíntese, que tem clorofila, que tem estruturas aí, o cloroplasto. Nós temos dentro dos protistas organismos que não formam tecidos verdadeiros. Dentro dos fungos nós temos a característica de, além de ter parede celular, a gente tem o corpo formado por filamentos, pelas hifas. Nós vamos estudar cada característica de cada reino desse isoladamente. Tá? Mas então, tomando por base esse ponto aqui, o fato de que as semelhanças aumentam conforme a gente vai de reino para espécie. Minha caneca aqui do Manual do Mundo, ó, então. Essas diferenças de domínio, que são grandes entre os organismos que fazem parte de um domínio, elas vão ficando cada vez menores conforme a gente vai descendo e vai chegando à ordem, família, gênero, espécie. Ou seja, dois organismos de mesma família são muito mais parecidos entre si do que dois organismos de mesmo filo, né? Tipo, eu posso pegar, por exemplo, dentro do filo Chordatus, o sapo e o humano. Né? O sapo e o humano,
embora tenham semelhanças, eles não são tão semelhantes assim. Nós temos aí grandes diferenças, né? Agora, se eu pegar dois organismos de mesmo gênero, certo? Homo sapiens e Homo neanderthalensis, gênero Homo, são muito similares, né? Tão similares que se reproduziam um com o outro e nós carregamos hoje genes de Neandertais, beleza? Então vamos fazer uma aplicação disso aqui agora. Antes, olha só, essa figura aqui para dar noção de conjunto, né? Que domínio está dentro de reino, está dentro de domínio, filo está dentro de reino, assim por diante. Então, se a gente sempre mantiver essa figura em mente, fica fácil fazer qualquer exercício sobre esse tema, né? A gente sabe que se dois organismos fazem parte da mesma espécie, obrigatoriamente vão fazer parte do mesmo gênero. Se dois organismos fazem parte da mesma família, eles fazem parte da mesma ordem, mas não necessariamente do mesmo gênero. A gente vai ver isso agora em um exemplo. Olha só, dois animais aqui muito simpáticos, né? Um gatinho e uma onça pintada. Um gato muito mais simpático do que a onça pintada, diga-se de passagem. Beleza? Vamos lá, vamos fazer a classificação desses organismos aqui. Ambos estão no domínio eucária, porque tem células eucarióticas. Ambos fazem parte do reino animal. Afinal, você chama o gato de animal, a onça de animal, né? Você já sabe disso. Eles vão fazer parte também do mesmo filo. Eles são cordados, porque eles têm uma estrutura de sustentação dorsal, que no nosso caso, estou colocando a gente no mesmo grupo aí do gato e da onça, é a coluna vertebral. Tá? Então vamos continuar aqui. A classe mamíferos. Dentro dos cordados, fazem parte do grupo dos mamíferos, aqueles que tomam leite produzido pela mãe no início da vida. São animais que mamam, animais que têm glândula mamária. São da ordem carnívoros. Tá? Nós não somos dessa ordem. A gente já está fora da ordem carnívoro. Tá? A gente está na ordem hominídeos. Então a gente já não faz parte da mesma ordem que gato e onça. Mas vamos lá. A família dos dois são felinos. Ambos são felinos. Só que olha só, o gênero do gato é Felis, o gênero da onça é Panthera. Tá? Você percebeu que eu escrevi inclinadinho, eu escrevi em itálico, tá? O gênero, porque é a regra de nomenclatura. Quando eu chego em gênero, eu já tenho que usar a denominação em itálico. Beleza? Bom, eles fazem parte da mesma família, mas não fazem parte do mesmo gênero. São animais muito semelhantes, tá? São animais muito semelhantes. E a espécie, só para a gente gravar aqui, que também vai ser diferente, Felis catus, para o gato, Panthera onca, para pantera, para onça, né? Para onça pintada. Interessante, são animais similares, não são? Mas se você observar o corpo da onça, o corpo dela é robusto, ela é musculosa, ela é mais arredondada, né? Se você comparar o gato com o leão é tão esguio quanto o gato. E olha que interessante, gato e leão fazem parte do mesmo gênero, ambos são Felis. O gato, Felis catus, o leão, Felis leão. Quer dizer que gato e leão são muito similares entre si. Mais similares, mas eles têm mais semelhanças entre eles do que gato com onça ou leão com onça. É importante gravar isso. Só para você situar essa questão da semelhança em termos de origem da espécie, leões são animais africanos, vivem na verdade no deserto, na África subsaariana, abaixo do Saara. Gatos são animais com origem ali na região do Egito, na região do norte da África. Então, quer dizer, já são cultuados, já se tem registro da associação de humano com gato desde lá do Egito. Então, isso mostra que a origem continental dos dois grupos é muito similar. Beleza? Vamos agora fazer a mesma comparação, mas com outro animal. Tá? Vamos fazer aqui, desculpa, apareceu um lembrete aqui que é importante. Eles fazem parte, é bom para você anotar depois, eles fazem parte do mesmo grupo até o nível de família e vão diferir, ou seja, são diferentes a partir de gênero. Vamos fazer essa mesma comparação agora com a onça e um cachorro. Olha só que simpático aí nosso filhote
de Golden que está aqui nessa figura. Então vamos lá. Ambos são do domínio eucário, ambos do reino animal, ambos do filo Chordados, ambos mamíferos, também são 2 carnívoros, só que a família já é diferente. Eu tenho família Canídeos, para o cachorro, família Felinos, para a onça. Aí, obviamente, os gêneros serão diferentes, eles já não fazem parte do mesmo grupo de família, então eles não têm como ser do mesmo gênero. Tá? Eu tenho o gênero Canis e o gênero Pantera, espécie Canis familiaris, Pantera onça. Lembrando aqui, ó, escrito em itálico para diferenciar do texto regular. Regra de nomenclatura biológica. Beleza? Então, eles vão diferir aqui no nível de família. Tá? São iguais até ordem, fazem parte do mesmo grupo até ordem, diferem a nível de família. Haverá exercícios que você vai fazer mais para frente, onde você vai usar essa mesma lógica que usamos nos 2 exemplos aqui. Então, se eu olhar para os 3 organismos e quiser analisar semelhanças, claro que visualmente eu já percebo que gato e onça são mais parecidos entre si do que gato com cachorro e onça com cachorro, correto? Então eles formam um grupo, tá? No caso é um outro grupo maior envolvendo o cachorro. Qual que é a justificativa para esse grupo aqui? Eles fazem parte da mesma família. E para esse grupo azul é o fato de eles fazerem parte da mesma ordem. Família felinos, ordem carnívoros. Então, na ordem carnívoros estão os 3. Na família felinos, somente o gato e a onça. Certo? Então, você vai usar essa lógica para todas as classificações que você vai usar daqui para frente. Beleza? Entendido? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta me procurar, que eu estou à disposição. Me procura pelo canal que eu deixei lá na aula do plural, ou você pode comentar aqui no próprio YouTube, que eu vou receber sua dúvida e vou te responder. Um abraço e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Até mais.